Perdi a vontade de tudo. Talvez você não diga isso em voz alta, mas sente. A vida vai passando e você ali, como se só existisse, sem realmente estar presente. Acorda cansado, olha o celular, mas não responde ninguém. Come por obrigação, dorme por exaustão, trabalha no automático e a cada dia sente menos. Menos alegria, menos raiva, menos vontade, menos vida. E ninguém percebe, porque por fora você até parece funcional, mas por dentro existe um vazio tão profundo que chega a doer. E aí vem o pensamento: será que tem algo errado comigo? Será que estou deprimido? Será que perdi a esperança? E talvez você não consiga explicar isso para ninguém, porque não é exatamente tristeza. Também não é só cansaço. É uma falta de sentido silenciosa que vai apagando sua luz aos poucos. E aqui vai uma verdade difícil, mas necessária. Você não perdeu a vontade de viver. Você só está esgotado de viver se traindo. Gabor Mate afirma que a perda de vitalidade é uma forma de proteção do corpo e da mente após anos de desconexão emocional. E é isso. Você passou tanto tempo sendo forte, agradando, evitando conflitos, se adaptando, que se perdeu de si mesmo. Agora, o seu sistema está gritando: eu não aguento mais. Eu não quero mais fingir. E quando você ignora esse grito, o corpo e a mente desligam. É a única forma que encontram de te forçar para. Essa apatia que você sente não é fracasso, é sobrevivência. A boa notícia? Isso não é o fim. É o seu corpo pedindo uma pausa. É a sua alma suplicando reconexão. É a sua essência dizendo: volta, eu ainda estou aqui. Se isso está tocando algo dentro de você, se inscreva no Cura de Si. Aqui você encontra um espaço seguro para respirar, sentir e aos poucos voltar para casa. Você mesmo. Você não está com preguiça. Você está emocionalmente sobrecarregado. Quantas vezes você já se chamou de preguiçoso? Quantas vezes ouviu alguém dizer: levanta da cama, reage? Você precisa ter mais força de vontade. É só se organizar que passa. Mas dentro de você, a sensação é outra. Não é preguiça, é peso. Um peso invisível mais real, como se a vida tivesse ficado pesada demais para continuar carregando. Como se até as coisas simples, tomar banho, responder uma mensagem, sair de casa, exigisse uma energia que você não tem mais. E a verdade é que isso não tem nada a ver com preguiça. Tem a ver com esgotamento emocional crônico, com sobrecarga silenciosa, com uma vida inteira vivida no modo sobrevivência. Gabor Mate diz algo impactante. Quando você passa muito tempo ignorando o que sente, o corpo e a mente param de cooperar, não por sabotagem, mas por proteção. Você não está travado porque não quer agir. Está travado porque já deu tudo de si por tempo demais. Você engoliu soro para manter a paz. Sorriu quando queria desaparecer. Foi forte quando precisava de colo. Se doou quando já estava vazio. E agora, o sistema entrou em colapso. Como um celular que ficou o dia inteiro com todos os aplicativos abertos, sem pausa, sem recarga, até apagar. O seu emocional apagou. Mas ao contrário do que dizem, isso não é fraqueza. É o ponto de saturação de quem se abandonou demais. Tem uma frase que dói, mas cura. Você não está cansado da vida. Está cansado de viver uma vida onde você não aparece. E é isso. Você se anulou tanto para caber, agradar, corresponder, que agora está tentando lembrar quem você era antes de tudo isso. Esse apagamento de si vem com sintomas reais. Vazio no peito, falta de motivação, falta de prazer,
sensação de desconexão do corpo, apatia emocional, incapacidade de imaginar o futuro com esperança. Tudo isso não é frescura. É sintoma de um sistema emocional que passou anos sem ser escutado. E aqui está o ponto. Você não precisa reagir. Você não precisa forçar movimento. Você precisa se escutar. Porque antes de recuperar a vontade de viver, você precisa recuperar a relação consigo. E isso começa com um pequeno gesto: parar de se culpar. Você não está falhando. Você está cansado, profundamente cansado, de tudo que carregou calado, de tudo que nunca disseram que você tinha direito de sentir. E agora, talvez pela primeira vez, está surgindo uma brecha, um espaço, um silêncio. E nesse silêncio nasce a possibilidade de voltar. Voltar não para a correria, não para a obrigação, mas para você. A desconexão com seu eu autêntico. Você não perdeu só a vontade, você perdeu o acesso a quem você é. E ninguém percebeu. Por fora, você continua cumprindo funções, trabalha, responde, entrega, mas por dentro existe um abismo entre quem você aparenta ser e quem você realmente é. E esse abismo adoece. Essa desconexão não aparece de repente. Ela vai se construindo em silêncio. Quando você diz "tá tudo bem", mesmo sentindo o contrário. Quando você permanece num lugar que te suga, porque é o certo. Quando você repete padrões que te adoecem, só para não se sentir rejeitado. Quando você evita a própria verdade, porque sabe que ela pode bagunçar tudo. E assim, aos poucos, você vai perdendo a cor. Vai deixando de sentir entusiasmo, de sonhar, de se emocionar, de querer, porque a vida sem autenticidade não pulsa, ela apenas funciona. E aqui está a origem da sua apatia. Você não está sem vontade por acaso. Você está desconectado de quem você era antes de precisar se adaptar a tudo. Antes de se tornar o que os outros esperavam, você tinha voz, tinha gosto, tinha espontaneidade, tinha alma. E essa alma não morreu. Ela só está soterrada de obrigações, de expectativas, de julgamentos, de silêncios, de pactos invisíveis que você fez para não ser deixado. A boa notícia é: você pode voltar, mas não vai ser correndo, vai ser reaprendendo. Você vai precisar escutar as partes suas que ficaram congeladas lá atrás, que aprenderam que ser menos você era mais seguro. E agora, aos poucos, você pode começar a fazer o caminho inverso. Dizer o que realmente sente, parar de forçar o que não cabe mais, honrar os nãos que você nunca pôde dizer, permitir-se existir mesmo que isso desagrade quem se acostumou com sua versão adaptada. Não é a vontade que você perdeu, foi a liberdade de ser inteiro. Mas ela pode ser resgatada, com presença, com compaixão, com pausas sinceras, com escuta honesta. E esse retorno é o começo da cura. Você não precisa se apressar, só precisa voltar a sentir. Você quer se sentir melhor, quer levantar da cama com leveza, quer voltar a ter vontade, quer sonhar de novo, quer sorrir de verdade, não só nas fotos, mas não sabe por onde começar. E tudo parece demais, e todo mundo parece estar indo, menos você. E aí vem a culpa. Eu devia estar reagindo. Eu devia ser mais forte. Eu devia ter saído disso já. Mas não. Você não devia nada. Você não está atrasado. Você está sobrevivendo, com as ferramentas que teve, com as dores que carregou, com os silêncios que engoliu. E agora, seu corpo e sua alma só estão dizendo: chega.
Eu preciso de pausa. Eu preciso de verdade. E eu preciso de mim. Gabor Mate fala sobre isso de forma simples e profunda. A cura não é um estado a alcançar. É um retorno à sua verdade mais autêntica. E a sua verdade não precisa ser grandiosa. Ela pode ser simples, delicada, íntima. Ela pode ser um não que você nunca disse, um sim que você adiou por medo, um passo tímido em direção a um desejo esquecido. A sua verdade pode começar com uma lágrima sincera, de alívio, não de tristeza, por perceber que você ainda sente. A cura começa quando você para de se apressar, quando percebe que não precisa dar conta de tudo, que não precisa estar bem agora, que não precisa saber o próximo passo. Você só precisa voltar, pouco a pouco, sentimento por sentimento. E isso pode ser feito em pequenos gestos. Deixar o corpo descansar sem culpa. Escutar uma música e realmente senti-la. Ficar em silêncio por 5 minutos, só observando o que acontece aí dentro. Escrever algo que você sente e nunca teve coragem de dizer em voz alta. Dizer não para o que te violenta, mesmo que seja pequeno. Esses pequenos atos de reconexão são como luzes acesas no escuro. Você ainda não enxerga tudo, mas já não está completamente no escuro. Você começa a perceber que existe vida dentro de você, mesmo que adormecida, mesmo que tímida, mesmo que frágil. E isso basta. Você não precisa de pressa. Precisa de presença. Não precisa de planos. Precisa de acolhimento. Não precisa de força. Precisa de gentileza. A vontade de viver não volta como um raio. Ela volta como um fio. Fino, frágil, mas constante, que vai se fortalecendo cada vez que você se escuta. E quanto mais você se permite sentir, mais você se reencontra. Não com o mundo, mas consigo. E esse reencontro muda tudo. Você está voltando. E isso é suficiente. Talvez você ainda não sinta vontade de sair, de sorrir, de fazer planos, de acreditar no amanhã. E tudo bem. A vida não volta de uma vez. Ela volta em fragmentos. Ela volta quando você consegue respirar fundo, mesmo com o peito apertado. Quando você escuta uma frase e sente que algo dentro de você foi tocado. Quando você chora, não por tristeza, mas por finalmente se permitir sentir. A cura começa quando você não se persegue e olha sem julgamento porque está sentindo. Isso não é um salto, isso é um passo. E hoje, ao ouvir essas palavras, talvez você tenha dado esse passo, sem barulho, sem plateia, mas com verdade. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa saber o que fazer daqui para frente. Você só precisa ficar. Ficar consigo. Ficar com sua história, ficar com suas dores, suas pausas, seus pedaços. Gabor Mate diz: o trauma não é o que aconteceu com você. É o que aconteceu dentro de você como resposta à dor que não foi acolhida. E agora, talvez pela primeira vez, você está começando a acolher essa dor. Não para revivê-la, mas para libertá-la. Você não está atrasado. Não está quebrado. Não está sem solução. Você só está voltando. Para dentro. Para si. Para um espaço onde você pode existir com leveza, mesmo sendo profundo. E essa volta não precisa ser grandiosa. Ela só precisa ser sua. Slide. Se a vontade de viver ainda não voltou, não force. Abrace o que ainda está aí. Sua consciência, sua sensibilidade, sua coragem de não desistir,
mesmo sem forças. Você já está se curando. Não quando tudo melhora, mas quando você para de se abandonar. Esse é o ponto de virada. Silencioso, mas poderoso. Slide. Se esse vídeo tocou algo em você, respira fundo e reconheça. Você está voltando. E isso é suficiente. Inscreva-se. Cura de si. Esse canal é um espaço seguro para quem está se reconstruindo do lado de dentro. Curta, comente e compartilhe com quem está cansado e ainda assim segue em frente. Você não precisa correr, só precisa continuar.